Hey, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu vou te levar para uma viagem no tempo, para uma época em que tudo que importava era simplesmente sentar no sofá, ligar o videogame e me perder em mundos incríveis. Esses são 5 jogos que marcaram a minha infância. Meu nome é Eduardo Inácio e aqui na Joy Games você encontra dicas, tutoriais, gameplay e muito mais. Então, sem enrolação, vamos nessa! A infância tem um lugar especial no coração de todo gamer. Os jogos que jogamos na nossa infância não só são diversão, mas também moldam a nossa criatividade, nos ensinam lições e até nos conectam com outras pessoas. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história com cada um desses jogos. Quando eu tinha mais ou menos entre 10 e 11 anos de idade, eu morava com a minha mãe, com meu avô e com a minha avó. Nessa época, a minha mãe, ela trabalhava fora como costureira e eu ficava simplesmente dentro de casa. Os meus avós não permitiam que eu saísse para a rua para jogar bola, empinar pipa, brincar de bolinha de gude, carrinho de rolemã, esconde-esconde, etc. Quando eu fiz 11 anos de idade, eu comecei a encher o saco ali da minha avó para pedir para ela me permitir ir brincar com as crianças na rua, principalmente a jogar futebol. E um desses coleguinhas ali da rua onde eu morava, ele tinha um Super Nintendo. Os pais dele haviam dado para ele de presente um Super Nintendo de aniversário, de presente de aniversário, e ele tinha um cartucho do Fatal Fury 2, que foi o primeiro jogo que eu tive contato na minha infância, e foi um fighting game. E um dos motivos do canal ele ser inicialmente direcionado para jogos de luta é esse, que na minha infância foi muito marcado por jogos de luta, como Fatal Fury e The King of Fighters. Principalmente o 94, que foi a primeira vez que eu vi um fliperama em uma padaria. Então, o Fatal Fury 2, ele me marcou de uma forma tão surpreendente que eu acabei me apaixonando por games naquele momento. Seguindo essa fase, após eu ter contato ali com um Super Nintendo pela primeira vez na minha vida, a minha mãe, ela acabou me dando um Super Nintendo também, quando eu fiz 10 anos de idade. Eu estava na 4ª série do ensino fundamental, e ela me deu um Super Nintendo de presente de aniversário. Eu lembro que até no dia eu deixei de ir para a escola para poder jogar videogame o dia inteiro. E nesse videogame veio o cartucho do Super Mario World. E foi um jogo também que me marcou muito a minha infância nesse período inicial de contato com os videogames. Então esse joguinho para mim foi assim, um divisor de águas para eu poder me aproximar dos videogames, me apaixonar pelo mercado e me interessar por outros jogos do Super Nintendo. Eu ia alugar jogos na locadora, eu ia comprar fitas, os cartuchos, em camelôs, em feira do rolo, junto com os meus amigos de infância. Então, esse jogo, o Super Mario World, ele me marcou muito. E esse é o segundo jogo aqui da minha lista. E o terceiro jogo da minha lista de jogos que marcaram a minha infância é o Donkey Kong 3. Eu joguei muito Donkey Kong 3, salvei ele no Super Nintendo. Depois os outros títulos, o 1 e o 2 eu comecei a jogar, mas o primeiro que eu joguei foi o 3. E ele tinha uma trilha sonora incrível, gráficos incríveis para a época também. O jogo ele é muito bem feito, muito bonito e eu recomendo você a jogar caso você tenha a oportunidade. O jogo da minha lista é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Esse jogo ele marcou a minha infância porque eu tinha um amigo que estudou comigo na 4ª série e ele tinha um PlayStation 1. E ele tinha esse Yu-Gi-Oh! E ele não jogava muito, ele jogava ali de vez em quando. A mãe dele deu de presente o console. E aí uma certa vez, eu tive contato com esse jogo e ele me emprestou o PlayStation dele para mim. Eu fiquei com o videogame dele uma semana em casa. E cara, de verdade, assim, é um jogo apaixonante. Eu virava as madrugadas jogando ele, tentando fazer as fusões das cartas, salvar o jogo, passar os bosses, os personagens. E era um jogo incrível, assim, ele era muito divertido, ele é divertido até hoje. Se você conseguir, eu não sei se tem na Steam, nesse Forbidden Memories, ou se tem que jogar por algum emulador de Super NES, mas foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, assim, ele me cativou tanto que eu virava as noites jogando. Começava a jogar 9 horas da noite, parava 6 horas da manhã jogando direto ali sem parar. E o quinto e último jogo da minha lista de jogos que marcaram a minha infância é nada mais, nada menos que o Winning Eleven. O joguinho de futebol que tinha ali pro PlayStation 1, PlayStation 2, até o PlayStation 3, eu acho, né? Teve ali as edições do Winning Eleven. Eu joguei muito ele, eu gosto muito de futebol. Não jogo mais, eu parei de jogar futebol quando eu tinha 18 anos.
Então já tem um tempinho já que eu não jogo bola, mas esse jogo ele marcou muito mesmo assim a minha história nos games. Depois veio o PES Pro Evolution, né? Com gráficos melhorados, com jogabilidade melhor também. Então esse aqui é o último jogo da minha lista. E aí eu gostaria de saber quais são os jogos que marcaram a sua infância também. Se você puder deixar um comentário nesse vídeo, eu vou te agradecer, vou ler e vou responder todos que mencionarem os seus jogos preferidos da sua infância. E se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de toda a nossa programação aqui da Joy Games. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.